Bom, viemos por meio desse vídeo mostrar o funcionamento do nosso trabalho da disciplina de redes. Nossa dupla sou eu, o Guilherme, e o Natan. Então, basicamente, o que a gente fez no nosso código foi a implementação de um repetidor de informações climáticas. O que ele faz? O nosso servidor, que a gente implementou, pede as informações para a API, para a API climática, e essa API, depois do nosso servidor que pediu as informações para a API, ela organiza todas essas informações. E assim que nosso cliente, que a gente implementou, pedir essas informações para o nosso servidor, ele vai entregar elas. Caso ele tenha essas informações, ele vai enviar para o nosso cliente, e caso ele não tenha, ele vai informar por mensagem dizendo para o nosso cliente que ele não possui essas informações. Bom, agora o Natan vai mostrar um pouquinho do funcionamento do código e explicar algumas implementações. Beleza? Então, eu sou o Natan e eu já botei para rodar aqui a parte do servidor e no Ether API. E agora eu vou rodar também a parte do cliente. Então, quando o cliente cria o socket para conectar via TCP com o servidor, ele avisa aqui a conexão, avisa o host e também avisa a porta que está conectando. Aí ele manda uma mensagem falando... esse aqui, na verdade, é um input do próprio arquivo do cliente. Só pedindo uma informação ao servidor. Então, se o cliente quiser uma informação sobre o clima, por exemplo, ele vai mandar essa informação para o servidor. O servidor já tem alguns dados organizados, então ele só manda isso de volta para o cliente. E a gente também pegou temperatura. E a gente também colocou mais de uma conexão por vez com o servidor. Então, se a gente conectar mais de um cliente aqui, ele vai mandar a informação para o servidor, só que ele não vai receber porque ainda tem o primeiro cliente sendo atendido. Ele Quando vai o ficar em espera, primeiro... né? Ele vai ficar em Isso, espera. O segundo cliente vai ficar em espera isso. até o primeiro cliente for atendido. Quando o primeiro cliente terminar, então, o pedido dele com um texto de fim, ele termina o socket, tanto da parte do cliente quanto a parte do servidor. E daí ele só avisa que o cliente se conectou e que então agora o outro cliente se conectou e fez uma requisição perguntando sobre o clima. E daí, a partir disso, o segundo cliente agora pode também fazer os pedidos dele normalmente até ele terminar e fechar o socket. Aqui, basicamente, então, é o código do sistema. O que a gente está fazendo é se conectando com uma API de previsão do tempo. Com a URL certinha, a gente teve que criar uma conta para conseguir a chave de acesso. Aqui a gente só escolhe a cidade, então se a gente quiser colocar uma outra cidade, a gente pode colocar, que funciona também. Uma melhoria seria colocar também qual cidade para o cliente escolher, então, só que daí seriam feitos mais de um request. Cada pedido seria um request diferente, então isso traria muito mais pedidos para a API do que agora, que pode acabar excedendo o nosso limite gratuito que a gente está usando. Fora isso, aqui a gente monta daí o request para o serviço. Então a gente usa o método get para conseguir a informação, manda a URL certinha do que a gente quer, com o tipo de métrica. A gente também traduziu já para português. E daí a gente usa o HTTP 1.0 para não dar nenhum problema de comunicação. Fora isso, a gente só conecta daí no servidor e ele manda a resposta de um jeito que a gente precisa ainda cortar certinho para ficar do jeito que a gente precisa. Essa resposta vem com uma parte com o cabeçalho da comunicação, e a outra parte, então, vem em JSON, que é a notação de objeto do JavaScript. Então, a gente usa essa biblioteca JSON para conseguir acessar isso em Python no objeto dicionário, né, o dict. E a partir disso, a gente consegue, então, separar as informações do que vai para onde. Aqui a gente só separou o clima, a cidade e a temperatura.
E aqui daí a gente só monta uma resposta, dependendo do que o cliente pedir. E aqui é basicamente a essência do que o professor já explicou em aula, de criar o socket. A gente colocou um máximo de conexões de 5 TCP, né? Aqui daí então é o mesmo esquema, ele aceita o socket do cliente que manda a conexão, tentar conectar com ele, e recebe a informação, recebe a mensagem, decodifica isso para UTF, converte para tudo minúsculo. E enquanto o cliente não manda fim, ele vai respondendo as informações do cliente, conforme, se não tiver um tópico também, ele fala que o tópico não está disponível, a gente pode ver isso aqui também. Ele pedir sobre vento, por exemplo, ele vai dizer que o tópico não está disponível. E basicamente é isso. A parte do cliente é bem parecida com a da aula também. E creio que esse seja o trabalho. A gente agradece pela atenção.